Olá, pessoal, tudo bem? Então, ainda falando sobre o modernismo, eu falei para vocês na última aula que eu ia explorar Fernando Pessoa e cada um dos seus heterônimos, tá? Então, vamos começar hoje com o Fernando Pessoa. Eu trouxe, então, os slides, continuação, na verdade, da aula passada, tá? Então, eu trouxe para vocês 3 poesias dele. Então, Autopsicografia, Isto e Eros e Psique. Então, eu vou fazer a leitura para vocês, tá? Delas. E vamos fazer uma análise dessas poesias. Isso vai ajudar vocês a resolver os exercícios que daqui a pouco eu vou dizer quais são, tá? Então, a primeira poesia, Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Bem, então vamos lá, vamos começar pelo título dessa poesia, né? Autopsicografia. O que significa psicografia? Significa descrição da mente. E o que seria então uma autopsicografia? Então aqui é um termo que é usado para designar quando nos referimos a nós mesmos, transmitindo a noção de si próprio, ou seja, o que o autor quer aí? Abordar alguma das suas características psicológicas. Então, esse poema, ele tem uma função de linguagem, a metalinguagem. O que é isso mesmo? É um texto que fala do próprio texto. E aqui, no caso, é o fazer poético, tá? Então, é a poesia dizendo da própria poesia. Então, aqui na primeira estrofe, a gente pode dizer que tem uma metáfora que classifica o poeta como fingidor, mas não no sentido de fingidor mentiroso. Fingidor que é capaz de transformar os próprios sentimentos, o que estão dentro dele. Então, por isso ele consegue se expressar de maneira única. Então, ele consegue separar a emoção da razão, ou seja, ele transforma a emoção em razão. Aqui na segunda estrofe, então ele tem a capacidade de expressar certas emoções que despertam sentimentos no leitor. Então, apesar disso, o que o leitor sente não é a dor que o poeta sentiu, nem a que fingiu, mas a dor que vem da interpretação do poema. Então, ele menciona 2 dores: a dor original, a que o poeta sente, e a dor fingida, que é a dor original que foi transformada pelo poeta. E na última estrofe, o coração é descrito como um trem de corda, que é o comboio, né? Que ele diz: e assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda, então o trem de corda, que gira e que tem a função de distrair ou de divertir a razão. Então, vimos que a razão e a emoção, né, as duas fazem parte do cotidiano do poeta. Então, podemos concluir nesse poema que ele usa a razão para transformar a emoção que ele viveu, o sentimento que ele viveu. Então, a parte de interpretação é essa. A gente pode perceber aqui ainda que ele é composto por 3 estrofes, certo? Cada estrofe tem 4 versos, um quarteto. A rima é cruzada. Então, por exemplo, fingidor rima com dor, completamente rima com sente, escreve rima com teve e bem rima com tem, tá? E cada sílaba, aqui quando a gente faz a medida poética, vocês vão perceber que temos 7 sílabas poéticas. O próximo é o poema Isto. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação.
Não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é, sentir. Sinta quem lê. Então vamos lá. Poema Isto. Então a gente vai começar dizendo que ele apresenta um esclarecimento em relação ao poema Autopsicografia. Ele quer falar sobre essa questão do fingimento. Então ele esclarece aí que não tem mentira no ato da criação poética. O fingimento poético resulta da intelectualização do sentir. Então, na primeira e nessa segunda estrofe, ele nega que finge, ele explica que faz, o que ele faz é racionalizar os sentimentos. Então, ele sente com a imaginação. E na terceira estrofe, ele ainda explica que a responsabilidade dele, a racionalização e o sentimento fica a cargo de quem lê. Na parte estrutural dessa poesia, a gente pode dizer aqui que as rimas são emparelhadas e soltas. Então, eu tenho minto, que rima com sinto, e não, que rima com imaginação e coração. Na segunda estrofe, a mesma coisa. Passo, que rima com terraço, e finda com ainda e linda. A métrica dele tem 6 sílabas poéticas, certo? E o nosso último poema, ainda de Fernando Pessoa, Eros e Psique. Então, conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que, tentando vencer o mal e o bem, antes que já libertado, deixasse o caminho errado, por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera, sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida, verde uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado, ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada, ele buscando assentino pelo processo divino que faz existir a estrada. E, se bem que seja obscuro, todo pela estrada fora, e falso, ele vem seguro, e vencendo na estrada em muro, chega onde em sono ela mora. E, ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra a era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Ué, estranho, né? Então ele procura uma princesa e quando ele encontra a princesa, ele percebe que ele é essa princesa? Como assim? Então vamos primeiro ao título, Eros e Psique. Vocês vão perceber que lá no livro de vocês de literatura, na página 583, no finalzinho tem uma explicação, tá? Então tá lá, atenção. Filho de Afrodite, a deusa do amor carnal, Eros é na mitologia grega o deus da paixão, da atração amorosa e sexual. Contrariando os propósitos de sua mãe, ele teria se apaixonado pela mortal Psique, princesa da beleza extraordinária com quem se casou. No texto há a menção ao momento do encontro amoroso que ocorreu entre os dois, no qual Psique, após despertar de um sono, encontra Eros. Tradicionalmente, Eros simboliza o corpo e Psique a alma, tá? Então, vamos lá. O que isso tem a ver com a poesia? Então, a gente vai já falar aqui que existe uma intertextualidade. Que tipo de intertextualidade? Então, apesar de parecer aqui que ele vai estar falando sobre um mito grego, né, sobre a história da princesa e de um infante, ele tem um outro significado, que mostra, na verdade, a vida do ser humano indo sempre atrás dos seus objetivos. Então, no poema, o objetivo é a princesa. E aí, no caso do ser humano, que seria o autoconhecimento. Bem,
O que que ele vai fazer aí? Apresentar a lenda da princesa adormecida e do infante. O infante vai enfrentar desafios, devendo vencer o mal e o bem. Vai surgindo aí o símbolo que vai prosseguir até o final do poema, ou seja, o destino se cumpre. Então, se cada um fizer a sua parte, é isso que ele quer dizer, o destino vai se cumprir. Né? Então, o que a princesa tem que fazer aí? Dormir. E o que o infante tem que fazer? Ele busca dessa princesa, certo? A princesa o espera, ela não sabe quem é ele, ela sonha com outro símbolo do poema, a grinalda de Hera. Então, é semelhante a que história? Vocês já ouviram uma história parecida como essa, não é? A princesa que dorme esperando seu príncipe encantado, a Bela Adormecida. Então, aí depois a gente percebe que já existe um destino traçado, mas eles não sabem. Mas cada um está fazendo a sua parte, certo? Por isso a princesa não conhece e nem ele é ela. Então, parece na vida, né? Eu tenho um destino, eu tenho alguma coisa para saber, mas eu não sei onde isso vai dar. Aí no final é que vem a revelação, né? Ele ergue a mão à cabeça, encontra a Hera e aí fecha o ciclo. O destino foi cumprido. Então, o que simboliza isso? É simbolizado pela fusão da princesa, né, que busca o autoconhecimento. O infante, então, é um símbolo da busca por si mesmo e a princesa seria a própria consciência. Bem, pessoal, esse é um pouquinho de Fernando Pessoa para vocês. Agora, no livro, tá, tem essas 3 poesias na página, o livro de literatura, página 582, página 583, vocês vão encontrar essas 3 poesias lá. Na página 584, tem 3 exercícios para vocês fazerem, tá bom? Então, a aula de literatura de hoje vai ser essa. Vocês vão assistir essa videoaula, vão ler as poesias novamente, vão realizar esses exercícios, e aí na quarta-feira que vem eu vou fazer a correção deles, tá bom? Então, dúvidas, vocês já sabem, lá no post, tá? E um beijo para vocês. Qualquer dúvida, me chamem.